Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks e hoje a gente vai falar de um momento igualmente delicioso e tenso, que é a inauguração de uma casa. É um momento onde cada detalhe importa e, como a gente viu no The Bear, cada segundo conta. Então, para ajudar você que está nesse momento, ou para fazer você que já passou por isso voltar no tempo, a gente vai fazer um guia, um passo a passo de atividades e pontos de atenção com a nossa convidada de hoje, a chefe Luísa Hoffmann. Lu, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história e do meu know-how com todo mundo que está assistindo. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Para mim, quem não me conhece, eu sou Luísa Hoffmann, cozinheira de mão cheia, modéstia à parte, e empreendedora, né? Desde os 21 anos eu venho empreendendo no ramo da gastronomia e cheguei no top 6 de restaurante. Então, tive 6 restaurantes, foram 6 inaugurações. Você é bem mais perturbada que eu. Ai, com certeza. 6 inaugurações tensas e muito prazerosas, mas cada uma com seu aprendizado. E hoje eu presto consultoria para a inauguração, para facilitar aquele começo de... Aquele comecinho tenso, que ninguém sabe o que vai acontecer, que tudo é um achado, que você acha que fez tudo perfeito e você vê que faltou alguma coisa. Então, estou disponível para isso agora. Muito bem. Lu, e conta um pouquinho da sua trajetória, para quem não te conhece ainda, te conhecer melhor. Com certeza. Rê, eu venho de uma família gigante. Minha avó teve 16 filhos. Ave Maria, Jesus, Maria José. Então, era uma mesinha que era mais que um restaurante. Praticamente era um restaurante. Almoço de domingo é categorizado como evento. Exatamente. Precisa chamar um catering. Sem fins lucrativos e sem dinheiro para catering. Então, a minha avó era chefe de cozinha mesmo. Não se levava esse nome na época, mas era o que ela era. E eu sempre gostei muito de ficar na barra da saia da avó. Ela cozinhava tudo e o que me surpreendia era a quantidade de lixo. A gente não gerava lixo fazendo 30, 40 almoços todos os dias. Porque a gente plantava tudo, colhia o leite da vaca. Era outro esquema, não tinha biscoito de pacote, tudo era feito lá. Tá. Então, eu tive uma escola no sul, em Chapecó. Tá. Chapecó, Santa Catarina. Eu tive uma escola com a minha avó, sim, foi muito bom. E era tudo, era sequência, assim, era uma linha de finalização. Então, lavava a louça em cima dos banquinhos desde pequena, secava a louça, enxaguava, que não podia gastar água. Porque imagina, lavar na mão, 30, com balde, 40 outro pratos, esquema. Era outro esquema. Bom, falei assim, desde pequena eu falava, papai, quero cozinhar. Mas eu não quero trabalhar que nem a vovó. E aí, meio que falei, não, vou fazer outra coisa. E segui para administração e turismo e hotelaria. Tá. Fiz 2 anos e eu não me encontrava feliz lá. Eu queria cozinhar. Aí, no meu primeiro intercâmbio, eu trabalhei como garçonete e lavando louça. Foi Austrália, é isso? Foi Austrália, Nova Zelândia e Austrália. E me encontrei. Mesmo lavando louça, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Eu falei, gente, e agora? Vai ser isso mesmo. Aí eu fui para a Tailândia, no Tsunami, onde eu cozinhava para os voluntários. Tá. E eles chegavam bem mal, assim, né? Então, encontravam corpos, esse tipo de coisa. E voltavam muito mal. E eu sentia que ali, com a minha comida, eles voltavam a sorrir. E aí, foi um trabalho voluntário? Foi um trabalho voluntário. Que legal. E aí eu falei, bom, é isso que eu vou fazer da minha vida, tornar a vida das pessoas mais alegre, colocar um pouco da minha energia nisso. Aí voltei para o Brasil, tranquei a faculdade de turismo e administração e entrei na Embi Morumbi, em gastronomia. Tá. Ali eu fiquei, fiz Paul Bocuse na França, me especializei lá, trabalhei para vários chefes renomados, 3 estrelas Michelin, que lá que eu digo que eu aprendi mesmo
na marra. E aí voltei para o Brasil e abri meu primeiro restaurante com 21 anos, em 2011, o Figo, na Vila Nova Conceição. Sim. E dali segui abrindo restaurante. E aí você passou por vários e hoje você dedica a sua carreira mais para a parte de consultoria. Sim, mais para a parte de consultoria e personal chef agora também, atendendo famílias, e está sendo outro momento, porque é outra dinâmica, né? De estresse, então agora é mais fácil, assim. Mesmo quando eu pego uma inauguração, a gente que vê de fora, que não está de dentro, acaba sofrendo menos. É diferente. É né? diferente. Eu falo que a gente acaba sempre, do lado da consultoria, acaba virando sempre filho nosso. Né? Eu falo que a gente tem um monte de filho espalhado por aí que a gente nunca desvincula, nunca corta o cordão umbilical, mas é diferente. E eu acho que é importante esse lugar do consultor, da gente conseguir flutuar e não se envolver tanto emocionalmente, para ter uma visão mais fria mesmo, né? Mais pragmática do que precisa ser feito, das ações que são necessárias, especialmente numa inauguração, onde todos as energias e tá tudo à flor da pele, né? Tudo à flor da pele, tudo muito recente. Então, a gente, né, não sabe exatamente o que vai acontecer. E você, por exemplo, o dono, o chefe, está tão envolvido que, às vezes, não consegue ver uma coisa boba. Sim. Sabe? Por exemplo, essa última consultoria que eu fiz, tinha o passe. O passe, para quem não sabe, é onde a gente solta os pratos, né? A boqueta, que a gente chama. E aí só tinha material de colher, esse tipo de coisa de um lado. Então, toda vez que o outro chefe ia empratar, ele tinha que atravessar o outro que estava empratando para pegar. E eu falei, gente, é só colocar uma cumbuca de colher do outro lado também e já resolvemos problema resolvido, problema. E a pessoa está tão envolvida, tão imersa naquilo, que ela não consegue ver, às vezes, umas coisas bem simples também. Coisas que são muito simples. Ótimo. Então, vamos fazer desse episódio, Lu, um bate-papo para dar um passo a passo para quem está nessa jornada ou para quem vai entrar nessa jornada em breve. Tem bastante gente, o mercado está sempre aquecido, né? Sempre. Então, tem bastante gente que está nessa jornada. Então, acho que é legal a gente... Quando você pensa em inauguração, a gente pode até voltar um pouquinho, né? Em toda a parte de estruturação, em como se preparar para efetivamente ter um negócio, que as pessoas confundem um pouco ter uma ideia com ter um conceito. Né? Que você vê por aí dessa parte? Bom, a primeira coisa, eu acho que você tem que ter um conceito e um propósito muito bem formado. Eu acho que a primeira coisa que eu investiria é o conceito para você andar numa linha e não ficar indo e voltando. Eu falo que é o dinheiro mais bem gasto. É o dinheiro mais bem gasto. Fazer onde você quer chegar, quem é seu público-alvo, como você vai atingir esse público, né? O que você vai ter de legal, além da comida, porque hoje em dia não é só comida. Não adianta ter só a comida e não ter o restante. Então, eu acho que a primeira coisa é você ter um conceito. Quem é você dentro do mercado? E conceito envolve um plano de negócio para analisar a viabilidade, né? Tanto o tempo de payback, ou seja, o tempo de retorno, quanto tempo esse dinheiro volta, qual é o seu ponto de equilíbrio, quanto você precisa faturar para esse negócio parar de pé. Quando a gente faz projetos de conceito pelo Foodness, a gente faz é sempre casado. Claro. Né? Mesmo quando já tem um plano de negócio que vem ali do proprietário, a gente envolve o nosso time de financeiro, o Antônio, que trabalha com a gente, porque a gente precisa cruzar todos os dados, né? Então, o que a gente está estabelecendo como conceito, como modelo de negócio, formato de atendimento, se paga? Ou a gente precisa mexer em alguma coisa, ajustar um pouco? Em quanto tempo se paga? Então, o business plan não tem como dar um passo sem ele. Na minha opinião. E, gente, cuidado com essas coisas. Meu primo fez, o meu tio fez uma planilha. É muito específico. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? Abrir uma casa é muito dinheiro. O que você vai gastar proporcionalmente para pagar um bom plano de negócio, um bom conceito, é uma bobagem perto do todo. Né? E especialmente perto do que você pode perder. Exatamente. O Léo Espigarel fala uma coisa muito legal, que é um amigo nosso super parceiro aqui do Foodness, especialista em branding. Ele fala, esse tipo de negócio é o tipo de negócio que você não tem limite para perder, né? Porque você abre, aí você investe lá 1 milhão, aí você começa... não está dando dinheiro, você precisa... A hora que você vê, você está devendo o carro do sogro, a hipoteca de não sei quem, aí você começa a levantar grana para botar lá dentro. Então, é um poço sem fundo. É um poço sem fundo e se gasta muito sem entender.
Então, se você tiver todo o business plan certinho, você não vai ter gastos extras, a não ser que aconteça alguma coisa. Então, vale a pena investir, sim. É algo sério. Tem que contratar um profissional ou pedir ajuda de um amigo que é muito bom nisso, que já fez muitos restaurantes, mas... Que já fez muitos restaurantes. Ele fez outras coisas. É muito específico, né? Tem que tomar bastante cuidado, realmente. Tem, que é muito importante. Inclusive, o que eu digo hoje, meu último restaurante, a gente gastou 4 milhões. Deus do céu. É muito dinheiro, foi o dobro, mesmo com todo o planejamento e tudo. Só voltando no planejamento, no business plan, eu gosto de fazer também sempre 3 opções de retorno de dinheiro. Sim. Uma opção que é muito favorável para o seu negócio, uma opção neutra, que é mais ou menos o que acontece no mercado, e uma opção ruim. Sim. Então, porque você daí consegue flutuar entre essas 3 e você corre um pouco menos de risco. Sim. Então, para mim, é sempre importante. Num cenário bom, meu retorno começa em 1 ano. Num cenário médio, em 2 anos. Num cenário ruim, em 4 anos. Mas você tem essa previsão principalmente para mostrar para os seus sócios investidores que, às vezes, acham que em 1 mês você vai estar lá nadando no dinheiro. E não é bem assim, a gente sabe. Isso é muito legal. A gente faz essas 3 versões também. E tem uma coisa que a gente usa sempre, uma palavra que é conservadorismo. A gente é muito conservador no plano de negócio, porque a gente prefere ter boas surpresas do que planejar, porque o papel aceita tudo, né? É fácil a gente montar uma planilha, o Excel vai brilhar, tá tudo certo. Ele vai te entregar aquilo que você está alimentando. Então, a gente é sempre muito conservador. Isso também é um ponto importante, né? Seja conservador mesmo nos cenários, para você conseguir ter uma informação mais próxima da realidade possível. E aí fala, nossa, foi muito melhor do que a gente esperava. Puta, problema bom, né? É o que eu brinco, o que vier é lucro. Quando você é bem cético, o que vier é lucro. Então, é sempre bom estar num plano realista para pessimista. Que no conservador ele para de pé. Se no conservador ele para de pé, o que vier vai acelerar só o seu retorno, né? E uma dica que eu gosto de fazer muito é também essa parte da obra. A obra tá assim, tá quase impossível fazer uma obra de tão caro. Qualquer coisa que você vai fazer é R$1.000. Vamos falar, eu vou trocar uma torneira, R$1.000. Mas eu tenho a impressão que depois dos 30, você não tem mais nenhum custo profissional ou pessoal que é menos de R$1.000. Qualquer coisa. Falar, preciso de uma cortina, não, 1.000 para cima. Eu fui lavar minha cortina, R$880. Falei, moça, eu não quero uma cortina nova, eu só quero lavar minha cortina. É isso. Não, tô quase abrindo uma lavanderia, meu próximo negócio. Tô brincando. Mas o negócio da obra, fazer um bom planejamento, contratar pelo menos 3 opções de construção, se seja empreiteiro ou construtora, ter 3 orçamentos. Bom, para mim, tudo na minha vida são 3 orçamentos mínimos. Sim. E ser fiel ao seu projeto. Ao seu projeto e ao seu bolso, né? Porque a obra tem aquilo. Mas tem esse revestimento que custa o dobro do preço. E aí, a hora que gasta um monte de coisa, porque a gente vai ficando apaixonado e emocionado. Sim. E aí, a hora que chega no talher e na louça, não tem mais dinheiro, quer começar a economizar. Né? O revestimento... E é sempre assim, né? E tem que tomar esse cuidado, né? Então, separar esse orçamento e falar, puta, o revestimento o cliente não vai tocar. Esse que é mais barato vai entregar a parte visual que eu preciso. Exatamente. Ter essa maturidade, esse controle, porque você vai precisar de grana para abrir a casa, né? Que é a parte mais cara. Depois começa a fazer estoque, louça, enxoval. Então, não pode... se desapegar do planejamento, né? E não pode errar. E tem que ter um papo muito honesto com o seu arquiteto. Porque o arquiteto quer tudo de melhor, quer o lugar mais lindo, é o nome dele que está lá também. E você também quer tudo de melhor, o mais lindo. Então, ter muito cuidado com o preço que isso vai te custar. Né? Exatamente como você falou. Eu cheguei no meu último negócio, eu tive que arrumar dinheiro para comprar computador. Eu tinha tudo e eu não tinha... computador para o pessoal trabalhar, entendeu? Sim. Então, lógico, a gente comprou, mas custou muito pro começa a ficar um dinheiro caro, né? Porque você começa a pegar no banco, você estoura o seu planejamento. Então, eu sou a favor também de ser muito... Cara, o planejamento financeiro é o que vai me guiar. Né? As minhas escolhas têm que ser feitas em cima do que eu tenho ali de grana. E vai na sua realidade. Por exemplo, eu conheço gente que tem muito dinheiro.
que não vai morrer se investir 4 milhões, ou 6 milhões, ou 1 milhão, que seja. Mas qual o retorno de tempo desse dinheiro? Sim, é um negócio. É muito difícil, é um desafio retornar 4 milhões hoje no ramo da gastronomia. Não, você pode ser o mais bombado. O gasto é muito alto. Hoje a gente fala de 10% a 15%. Então, mesmo se você fature 1 milhão por mês, que é um bom número, todo mês, a gente está falando de 100 mil. Quanto tempo você vai demorar para retornar 4, 5 milhões? Então, prestar atenção nisso, sabe? O pessoal quer tudo muito lindo e hoje eu vejo que por isso que os restaurantes fecham muito, né? De cada 10 restaurantes que abrem, 8 fecham ou 10 fecham. Então, é muito por falta de planejamento e de você seguir a risca seu planejamento. Porque o planejamento já vai ficar furado, né? Você falou do que gastou muito mais. Eu tive no Amit, quando a gente abriu a primeira unidade, para inaugurar, chovia, escorria, assim, era uma cachoeira na parede, e na parede de drywall, óbvio, né? Que tinha uns nichos com fotos, tal, mas assim, uma cachoeira. Diagnóstico, tem que trocar o telhado. Não era fazer, a gente fez tudo que dava para fazer, não, tem que trocar o telhado. Sim, uma grana que ninguém esperava gastar. Então, a obra já tem essas nuances surpreendentes e desesperadoras, né? Já sim. Então, já é natural e até legal ter uma reserva para surpresas. Muito bom. Principalmente quando você está numa casa que não é comercial. Uma casa, uma residência. E você vai transformar aquilo num negócio, o cano não aguenta, então você tem que acabar fazendo uma reforma muito maior do que a estética. Sim. Você vai para a estruturação, que é muito mais caro. Não, e eu acho que tem, ao longo ali da minha jornada também, eu fui aprendendo algumas coisas que você não precisa fazer tudo do bom e do melhor e perfeito no começo. Faz o essencial, né? Bem feito. Parte de esgoto, a parte elétrica, fundamental, porque sem isso você para de operar. Agora, e depois você tem que quebrar o feito, né? Então isso exato. Tem que ser... Então isso gasta energia com isso. Mas depois fala, putz, eu queria um acabamento melhor. Tá, começa a operar, depois de um ano você faz uma reforma, tá tudo bem, mas não gasta tudo no começo. E tem uma dica que eu sempre dou. Tem coisa que só a gente vê. Sim, o cliente não vê. Tem várias coisas. Se é amarelinho ou é azulzinho. E quando tiver a casa cheia, ninguém vai ver. E qual que você está fazendo aquilo para ter a casa cheia. Sim. E aí ninguém vai reparar num detalhe que só você está vendo. Entendeu? Às vezes um fio quebra tudo para esconder um tubo do ar-condicionado. E, na verdade, as pessoas nem vê aquilo e você gastou... Ai, perdão. E você gastou 100 mil só naquilo. Não, e tem coisas que a criatividade pode resolver, né? Às vezes você põe uma planta, às vezes você resolve de outras formas e ter essa consciência dessa economia de obra, né? Bom, já entramos obra, que é Então, conceito, acho que é muito importante a gente falar. Depois de conceito, aí que vem logo e nome, etc. Sim, depois conceito. Depois planejamento, que já vai ter lá marketing. Exato. E aí, escolha de ponto é muito importante. Está com um caso agora, a gente está fazendo com o Mário, um queridão. A gente está fazendo conceito para ele e a gente foi segurando a ansiedade dele o tempo todo, que assim, espera a gente acabar o conceito para a gente definir o ponto. Porque pode ser que o bairro não seja exatamente o que você está imaginando, né? O que é o melhor para o negócio e tal. Então, aí depois escolheu-se o ponto e agora começa essa fase de obras, orçamentos em cima do plano de negócio que construiu. Obra, acho que você já falou, né? Gente, obra. Eu estava até contando para a Rain-Off que na minha última obra eu tive que colocar um router que eu fiquei... Porque é uma coisa que não... Eu já estou na minha 6ª obra, então eu entendo alguma coisa, mas não é o que eu sei fazer. Uhum. E muitas vezes a gente é enganada, ou a arquiteta quer uma coisa que é muito mais cara do que você pode. Então eu sofro muito, porque é uma coisa que eu não vou lá e faço. Eu dependo de outras pessoas. Então, eu fico bem instável nesses momentos onde eu não tenho 100% de know-how. E você falou, né, de escolher um arquiteto bacana e que também é isso. Entenda a sua realidade, que jogue junto, porque senão fica aquela loucura. Você fica o tempo todo... É fácil gastar dinheiro dos outros, né? Então, e
uma coisa de obra que eu acho legal a gente falar, que você falou de 3 orçamentos e que o barato sai caro. Sim. Né? Às vezes é muito mais negócio você contratar uma empreiteira ou realmente uma construtora que te entregue. Às vezes ele é mais caro no preço inicial, mas ele vai te entregar no prazo. Sim. Não tem desvio de planilha. O seu Wilson que faz a obra lá da minha família vai fazer o restaurante. E ele não apareceu um dia, a equipe dele não foi. Então, às vezes, o barato sai muito caro, né? Sim. Gente, não escolham pelo mais barato, escolham pela qualidade, né? Que eu digo sempre. E pelo tempo. E tudo, por favor, com contrato, tudo certinho, para você também ter um respaldo de você ter ali, não, se ele não entregar em 3 meses, já que é uma construtora mais cara, ele vai pagar uma multa também. Sim, ou ele assume o aluguel, tem que ter ali uma troca, um contrato bem feito. Que quando você contrata o seu Wilson, você não consegue fazer. Não. Né? Então, também tem esse peso. É mais na palavra. E aí não tem... mas atrasou, não chegou, aí o material não pediu tudo o que precisava. Gente, sempre atrasa, até na construtora. A gente tem uma construtora que está fazendo um belo trabalho e que... Olha, bom saber. Que entrega prazo, fazem shopping e tal, legal. e são bem sérios. Fazer um merchan deles de graça é a LAR. Lá. Quero conhecer. Eu te passo contato do Bruno Caribé. Conheço. Então, Bruno Caribé trabalha na LAR. É meu amigo de infância, mas eles estão fazendo bastante restaurante. Que bom saber. E no prazo certinho, é um trabalho muito legal. Que bom. Porque são pessoas que podem ajudar também, né? Que já faz a estruturação mais feita, que já entende da cozinha. Que tem experiência em restaurante. Né? Aí tem uma outra história da cozinha, que é a história do projetista, né? Eu falo, cara, uma coisa é o arquiteto, outra coisa é o projetista de cozinha. Sou eu mesma, no meu caso. Não, eu acho que pode ser em vários... Depende do tamanho do projeto que você está fazendo, né? Tem vários que a gente pega, a gente mesmo com o dono faz um direcionamento. Agora, se é uma coisa maior, se tem fluxos mais complexos, um projetista de cozinha, porque depois ele precisa também entregar toda a parte de elétrica, de necessidades, porque é muito técnico. Muito. Eu sempre faço o projeto, primeiro pelo espaço, mas eu sempre vou com engenheiros de uma empresa que eu já trabalho, e ela me ajuda a fazer o projeto perfeito, digamos assim. Então, eu sempre faço primeiro o meu esboço, o que eu gostaria. Como a gente já tem na ideia, né, os pratos, o serviço, toda essa parte, a gente faz a cozinha em cima disso. Então, é muito bom você ter uma prévia do cardápio. Não necessariamente você vai... Não precisa ter o cardápio final ainda, né? Mas você precisa ter que saber estrutura. O seu carro forte, que você vai... Que nem no último eu fazia brasa. Então, eu tinha uma yakitori, um forno, um Josper, que era o Vulcano, que é o nacional, que, aliás, eu super indico, que é muito mais barato. E isso muda a dinâmica da cozinha, né? Os fluxos todos, né? Tempos e movimentos da cozinha, para não ficar se cruzando. Isso tem que dedicar uma energia para isso, né? Tem que dedicar uma energia, sim. Tem que estar lá no planejamento. Não dá para fugir disso, porque depois você faz a cozinha e quando você vai entrar, se eu fizesse ao contrário, seria muito melhor. E aí não dá mais tempo e você sofre por anos e anos com aquela cozinha mal planejada. Sim, caro também essa brincadeira aí. Tudo caro. Né? Bom, vamos aí, acabou a obra, estamos com a obra em dia. Enquanto está acontecendo a obra, tem alguma coisa que a pessoa já possa adiantar? Gente, enquanto está acontecendo a obra, você tem muita coisa para fazer, né? Então, assim, enquanto você está começando a obra, você vai ver todos os equipamentos que vêm depois da obra. Então, a qualidade dos equipamentos, também 3 orçamentos de tudo. Isso entra um pouco no planejamento que a gente falou, porque esses equipamentos têm que ser planejados junto com o engenheiro, tudo certinho para ver como cabe, para você não ter que mudar depois só a obra. E se você vai comprar os equipamentos planejados, né, feitos sob medida, também tem um tempo de entrega super alto. Estamos falando aí de uns 60 dias, pelo menos. 60, 90, né? Então, essa parte não atrasa tanto, mas qualquer alteração que você tenha no seu projeto vai acabar afetando nisso. Então, tem que estar bem planejadinho mesmo. Sim, então compra de equipamentos. Que mais? Próximos passos. Checklist de tudo. Daí você começa a equipe. Então, qual o tamanho da sua estrutura? Se você vai precisar de um gerente, de um financeiro, de um RH.
E hoje em dia é bom porque você consegue terceirizar até o financeiro, né? E eu já trabalhei com isso e super funciona. Então, terceirizar RH, terceirizar financeiro também resolve. Mas eu acho que você tem que desenhar o seu negócio. Então, colocar as pessoas no seu lugarzinho para entender quantas pessoas, que isso tudo vai ter no seu business plan, Sim. mas não tão detalhado. Entender como vai funcionar esse negócio, né? E depois, aí a gente entra com a parte de treinamento, uniforme, talher, copo, prato, o enxoval todo, xícara de café, enfim, é muita coisa. Fora o mobiliário, né? Que também é uma das coisas que a gente deixa por último. O arquiteto sempre desenha uma coisa que você nunca vai comprar, porque a cadeira dele custa R$2.000 cada. Sim. E você vai nessas lojas que atendem restaurante e consegue algo sempre similar, né? Então, vem toda essa parte que tem que estar no business plan, mas... E que é cara, né? Cara, Cadeira é um tudo negócio caro, caríssimo. Caro. Mesa, cadeira. A gente inventou de fazer as mesas com um marceneiro. Todas as mesas que a gente queria de madeira de demolição. Foi uma loucura. E depois entortou tudo, aquele jeito. Então, às vezes é melhor pegar uma loja especialista nisso, mesmo que ela não saia do jeito que você queria, porque a hora que você colocar seu enxoval em cima daquela mesa, ninguém vai ver exatamente Sim. a mesa, né? E por aí vai. Ó, então, eu estou fazendo um passo a passo aqui. Eu fui incluindo algumas coisas, quero ver se você concorda. Vamos bater aqui para a gente entregar um guia prontinho para quem está ouvindo a gente. Então, conceito, plano de negócio, depois definição de ponto, começa a obra, compra de equipamentos, definição de organograma final, né, equipe. Eu botei aqui contratação das lideranças, que eu já gosto de ter as lideranças nesse momento. Não precisa ter equipe toda contratada ainda. A equipe toda contratada pode ser 15 dias antes da inauguração, né? Então, a gente contrata as lideranças. E essas lideranças, normalmente, elas trazem consigo um pedaço da equipe já. Sim. Então, é muito bom começar pelos líderes, principalmente já alguém do financeiro, para ir também organizando essa sua obra, né? Entradas e saídas, fazendo planejamentos de pagamento, para não ficar tudo embolado depois. Sim, perfeito. Aí, depois das lideranças, a gente fecha cardápio final, tanto bar quanto cozinha. Aí sim, já começa a parte de precificação também. Ficha técnica. Botei aqui ficha técnica e precificação. Gente, é muito importante. Por exemplo, a gente já tem uma noção muito boa de quanto custa. E o peixe está R$100 o quilo, então vou gastar R$20 de peixe. A gente faz isso na cabeça muito bem. E quando a gente põe no papel, é muito próximo. Mas não é o que é. Sim. E R$5 muda. Até porque a gente trabalha com um negócio de centavos, né? Exatamente. Acho que isso é muito importante. O negócio de alimentação é um negócio de centavos, então faz muita diferença. Então, precisa ter essa ficha técnica muito bem organizada e um bom sistema. Sim, sistema eu botei aqui também, que acho que ele pode entrar depois de ficha técnica precificação, já pode entrar a definição do sistema, né? Colocar tudo no sistema, então você tem a retaguarda, com a ficha técnica no sistema certinha, você vai ter toda essa saída automática do seu estoque, então você consegue ter um controle muito melhor disso a partir do primeiro dia que você abrir a casa. Sim. Então, aí, depois do sistema, mobiliário e enxoval, uniformes. Aí botei definir os fluxos e processos finais com materiais de treinamento por escrito, né? Então, qual é o processo de recebimento de mercadoria? Qual é o recebimento de estoque? Qual é o processo de estoque? Qual é o processo de emissão de nota? Entende tudo, começa a desenhar isso. E tem processo para tudo. Sim. Para tudo tem processo. Então, assim, o processo de a pessoa vai chegar, vai se trocar, vai bater o ponto e vai começar a trabalhar. É um processo. O peixe vai chegar, alguém vai medir a temperatura, vai armazenar, vai cortar, vai ter o desperdício. É outro processo. Então, são processos individuais para tudo mesmo. Ótimo.
Aí, e nesse meio tempo, desde que você contratou as lideranças, já começou o processo de entrevista. Já. Né? Você ainda não contratou as pessoas, mas você já está entrevistando. Então, depois da liderança aí, anotem. Início do processo de entrevista. Olha lá. Vamos anotar. Já vou abrir outro restaurante saindo aqui. Eu com certeza não vou. Isso é certo. Aí, depois dos fluxos e processos, construir os checklists, né? E você Sim. já tendo as lideranças, eles vão te ajudando em todas essas Ajudam. etapas. Definir qual é o sistema de ponto. Sim. Aí, sim, você começa o processo de contratação. Contratação. Que você pode também contratar e meio que, por exemplo, ó, a gente já está fechado e você começa em 10 dias. E já começar tudo certinho, gente. Então, contador. Já ter um contador nessa altura do campeonato, um bom contador para te ajudar certinho com toda essa parte de RH. Sim, toda essa parte administrativa a gente pode botar ali até antes, enquanto você começou a obra, já definir isso, né? Isso. Então, contabilidade e os outros departamentos administrativos, se você vai terceirizar ou se você vai contratar alguém. Aí, faz a contratação. Começa, antes do treinamento, tem a primeira compra. Mas essa parte é tão gostosa. Que é quando você também começa a abastecer o seu estoque, porque aí quando a equipe começar a entrar para treinamento, você já tem a equipe de cozinha Sim. fazendo treinamento, eles têm treinamento de cardápio para a equipe de salão, treinamento de bar. Então, essa lista de primeira compra precisa estar... Acabando a ficha técnica, automaticamente a gente já tem o checklist de lista de compras. Sim. Então, acabando a ficha técnica, você já tem a lista de compra exata, porque a gente pira também, principalmente chefe, que é a hora que chega para comprar, quer comprar 1000 coisas, já dá uma viajada no cardápio, já quer mudar algumas coisas. Então, não, gente, sigam lá, arrisca a lista de compra, porque qualquer coisa que tenha no seu estoque a mais é dinheiro parado. Sim. Então... lista de compras. A primeira compra, orçamentos. Para tudo, gente. Porque não, eu tenho um lugar que eu adoro comprar, lá na Zona Cerealista. E é super mais barato, mas às vezes do lado da Zona Cerealista, um bom lugar sempre... A gente tem variação de preço e, gente, não é pouca variação, é muita variação, porque o volume que a gente compra é alto. Então, se custa R$1 mais caro e você está comprando 24 litros daquilo, é R$24 só naquele produto. E só naquela compra. Então, de volta, a gente fala 3 orçamentos. Sim. Pra E o tudo. cadastro de fornecedores, você pode até fazer na fase ali que você está vendo enxoval, tal, que você está Pode. fazendo isso, já cadastra nos fornecedores, já começa a pedir orçamento. Porque demora um pouquinho o cadastro. Normalmente, a primeira compra tem que pagar à vista e por aí vai. Sim, já deixar o cadastro com os fornecedores prontos. Aí a lista de fornecedores também é bem importante. Você já tem uma pré-seleção de fornecedores, de pessoas que você confia, que você sabe de onde vem o insumo, para não comprar de qualquer lugar. E, gente, esquece aquele negócio de tô indo comprar ali no Pão de Açúcar porque faltou um negócio no supermercado. Não normatizem isso de jeito nenhum. Não, pelo amor de Deus. Isso, assim, é uma fortuna. É dinheiro jogado fora. Sim. Isso começa a criar uma cultura de... não precisa se apegar muito, não precisa fazer direito à lista de compras, porque qualquer coisa a gente vai ali no supermercado. Principalmente quando tem um supermercado perto. Parece que vira, todo dia você vai no supermercado. Sim. Não pode. Eu tive uma cliente, a gente fez um processo muito legal de inauguração lá, e aí a equipe, eu lembro de visitar um pouco tempo depois, o mercado mais próximo dela era o Santa Luzia. Nossa! É um sonho que vira um pesadelo. Fui visitar um tempo depois, vi uma sacolinha do Santa Luzia passando, eu falei, opa! Não, porque esquecemos. Eu falei, não, proibido, esquecemos. Não dá para normatizar isso, né? Não pode. Porque senão é isso, mas esqueci, mas tudo bem. Resolve lá. Não é tudo bem. E se um dinheiro que sai do caixa que não volta mais. E especialmente se isso vira uma cultura. Sim. A cultura do tudo bem. Tudo bem, a gente resolve de outro jeito. Não é tudo bem. Tá, aí, depois de um tempo, a gente proibiu qualquer tipo de compra no Santa Luzia. Não podia acontecer, tinha que resolver de outro jeito. Aí ficou mais difícil.
né? E Mas aí é bem... E você, enquanto você não colocar essa ordem, vai continuar comprando lá. Sim, o mais fácil. Mais fácil. É muito mais fácil você ir no Santa Luzia do que você parar para fazer a lista de compra direito, né? Não corre ali, essa desculpa é maravilhosa, ela sempre funciona. Pois é. Ô Lu, bom, fizemos o treinamento de tudo. Tá. Aí chegamos nessa etapa. Aí a gente tá ali... Gente, treinamento é muito sério também. Eu gosto até que ele esteja no business plan. Invistam em treinamento, porque isso muda a vida de vocês. Investir mesmo, assim. Tira uma parte do dinheiro, uma porcentagem, contrata pessoas capacitadas. Se você não tiver ali uma liderança que já sabe por onde andar, porque você formar essa pessoa do jeito que você quer é muito importante. Então, esse treinamento é essencial. E eu digo pelo menos de 15 dias de treinamento e testes de cozinha. Muito importante que os garçons tenham provado tudo. Não, porque muita gente não quer dar. É engraçado isso, né? E várias consultorias que eu faço, inclusive a última, eu falei, já fez treinamento? Ah, é só de uma parte. Gente, o garçom tem que saber tudo. Tudo. Não, ele que vai vender o produto, né? Ele tem que provar tudo, não ter vontade de nada, saber todos os detalhes, é super importante. O gosto, o que acontece com você, qual é a emoção, o que acontece com a sua boca, se é ácido e dá aquela vontade de comer mais. Ele tem que saber tudo. Sim, e o garçom é quem vai cuidar do seu cliente. Se você não cuida dele, né, o que ele vai passar para frente vai refletir o que ele recebe. Então, é um investimento absolutamente necessário, que a gente fala que sai barato no final da equação, né? Sim, muito. E é o teste da cozinha também, porque todo mundo esquece. O cara tá abrindo um restaurante e esquece da cozinha. É o que eu falo. E quer que a cozinha rode perfeitamente em uma semana. E não vai acontecer, porque somos seres humanos, né? Então, começar devagar também, depois dos treinamentos, né? Não queira abrir com a casa cheia. Abrir numa quinta-feira, essa é outra cagada. Abre na segunda, pelo amor de Deus. Dá 3 dias, gente. 3 dias muda muito na nossa vida. Eu até botei aqui que depois dos treinamentos práticos, acho que tem algumas coisas que são estratégicas, né? Então, você fazer 1, 2, 3, quanto você tiver de gás para fazer um family and friends mesmo. Que você eu fiz 15 dias. Chama amigos e família. Os primeiros dias podem ser sem ser pago, ou só pago bebida alcoólica. E aí, porque você está treinando na prática o seu garçom e a sua cozinha. Sim. Porque uma coisa é você fazer o treinamento teórico e aí você soltar um prato de cada vez. Outra coisa é você começar a dar ritmo nessa equipe trabalhando junta, né? Não, e é o tempo o sistema. De repente, você tem os talheres num lugar, num aparador, e você vê que mudar esse aparador já ajuda o garçom 20%. Você já faz esse ajuste no começo. E é muito importante essa troca mesmo. Então, você está com amigos que vão te falar, ó, Lu, putz, eu achei meio sem sal, o garçom não é atencioso, eu pedi um Negroni e veio um Dry Martini. E por aí vai. Então, eu faço até uma coisa que eu gosto muito, eu faço um bloquinho, já com várias alternativas para a pessoa escrever sim ou não, ou mais quente, mais frio, enfim. E aí eu dou para todos esses meus amigos, familiares, preencherem e todo mundo preenche. Todo mundo preenche, é muito legal. Esse momento, atualmente, eu falo que a gente tem que direcionar até, né? Porque se preencher o sim ou não, gosta, não gosta, prato preferido, porque em era de MasterChef todo mundo entende muito de cozinha. Muito. E aí vira tipo, eu botaria um negócio assim, assado, e aí enlouquece a cabeça de quem está fazendo, né? De quem todo mundo, né? Todo mundo tem um palpite. Então, quanto mais você direcionar o que você precisa de retorno, né? Fala, pô, tu gostou do prato, estava na temperatura certa, o tamanho da porção, tem coisas que são muito importantes, né? Mas eu acho importante direcionar, entregar um papelzinho ou fazer um QR Code. Até porque a pessoa responde mais se a gente direcionar. Porque às vezes a pessoa também fica, putz, ela acabou de abrir, eu já vou falar alguma coisa. Então, se está lá, ela já se sente mais à vontade para falar. Sim. E também não precisa ter o nome. O cara pode preencher num Google Forms também, se preferir, porque depois você consegue ter as métricas todas, também é interessante. Então, fazer esse primeiro, depois dos treinamentos, fazer esse treinamento prático mesmo, né? Porque aí você vai ver o sistema funcionando, a galera usando, comandando tudo certo, aí que você
começa a conduzir a coisa na cozinha, nada sai sem comanda, do bar, nada sai sem comanda, pode ser pro Papa, não interessa. Pode ser para mim. Comanda é o que eu e a falo. Coca-Cola, tá tudo certo. E aí aqui tem uma coisa de estratégia importante, né? Nesse momento ali do treinamento, que é executar a estratégia de inauguração que foi pensada. Se você tem ou não uma assessoria de imprensa, se você vai abrir mais devagarzinho e depois você vai fazer um barulho, ou se você vai começar fazendo um barulho, tudo isso é parte da estratégia de inauguração, né? Que também tem que ser bem desenvolvida. Porque, eu não tenho dinheiro para ter uma assessora. Você pode ter uma estratégia de inauguração. Sim. Você não precisa de uma assessoria de imprensa para fazer isso. Então, a gente entra num marketing de Instagram, a gente entra num direcionamento, por exemplo, porque você é novidade por um começo. Não dá para deixar também, eu não quero sair na revista agora, eu quero sair depois, porque eu tenho medo de bombar agora e não dar conta. Mas depois talvez você não seja mais novidade para esse bairro, ou enfim. Então, você tem que ter uma disciplina e entender que o tempo também passa. Sim. Então, a gente tem que ser bem assertivo nisso. Então, esse restaurante que eu comecei, o Gávio, em Campinas, que eu fiz a inauguração de abertura, eles começaram bombando, sem fazer divulgação, porque eles são muito bem relacionados. Sim. E agora, depois de 1 mês e meio, que eles estão divulgando. Mas eles não podiam. Eu já estava maluca. Gente, vamos abrir 70%. Né? O treinamento deles dessa parte de amigos foi feito, mas foi feito muito restrito. Então, 15 pessoas. Aí não dá para sentir a dinâmica. A gente estava fazendo 350 pessoas por sábado. Sim. Você imagina isso na primeira semana? Gente, é desgastante e cansativo demais para a cozinha, principalmente, né? Então, ter essa estratégia bem definida é muito importante. E não perder os timings. E não deixar de lembrar que o Instagram é muito importante. Né? Então, Facebook, Instagram, enfim, todas essas redes sociais são muito importantes para te ajudar a alavancar. E a gente pode até já deixar lá no comecinho, né? Depois que você está olhando o ponto, já começar a construir esse plano de marketing de divulgação. Seja com um especialista, ou seja você que está fazendo, mas já tem que pensar nisso, porque a estratégia de abertura é super importante, né? E isso a gente encontra muito... eu não sei fazer, Luiz, e eu não tenho dinheiro. Gente, YouTube, como fazer e faça, né? Então, depende muito de você. Não, e você conhecendo o seu público também, porque às vezes você está fazendo uma coisa para o bairro, você não precisa ficar enlouquecido, tá tudo certo, vai trabalhando ali no bairro, a coisa no salão de beleza do bairro. Frequente o seu bairro, é Exato. o que eu mais falo. Tem muitas possibilidades. Sim. E aí, depois que a casa abriu, tá aberto para todos os ajustes e vão precisar ser feitos ajustes, né? Às vezes alguém da equipe que não se enquadra, às vezes o cliente, o gerente que não se enquadra, às vezes tem um prato que não está entregando, ou que você vê que as pessoas não entendem e que não rola. Até a impressão do cardápio inicialmente, fala, eu vou fazer um cardápio lindo na gráfica. Faça. No começo não, porque vai ter ajuste para fazer, né? Até de preço, por exemplo. Putz, não está saindo. Será que é o preço? Ou está saindo demais? Será que é o preço que está barato demais? Então, tudo isso a gente... Fora que sempre tem um erro, né, gente? Não importa quantas pessoas leiam, sempre tem uma vírgula fora do lugar. Então, segura um pouco essa emoção do Faz um cardápio temporário, né? E depois que você entender os ajustes, às vezes você pode ter... Tem até um cliente que a gente fez isso, a gente tinha o cardápio no jogo americano. E aí eu falei, cara, primeiro milheiro, não vamos colocar o cardápio impresso no jogo americano, porque qualquer ajuste que a gente precise fazer, a gente vai perder tudo que a gente tem de jogo americano. Então, vamos fazer o primeiro só com logo, vamos fazer um cardápiozinho do lado, e foi um baita acerto. Perfeito, porque isso mesmo. Vai mudar, a gente fez um monte de ajuste. Eu não conheço ninguém que não mudou. Não tem como, né? E uma coisa importante que eu gosto de fazer, eu gosto de começar com a equipe um pouco inflada. Sim. Porque sempre sai gente, você nunca sabe. Tem gente que não se acostuma, tem gente que arruma outro emprego, enfim, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, nunca comece certinho.
né? Ah, eu preciso de 4, tenho 4. Comece com 5, porque logo alguém vai sair para você não sentir isso, para não doer a flor da pele, assim. Sim, 5 ou 6 até, né? Eu gosto também de começar inchado e isso tem que estar lá no plano de negócios, Tem que estar né? lá no plano de negócio. E aí, depois que abre, eu coloquei aqui atenção aos feedbacks, Super importante. atenção ao financeiro. Não fique emocionado com a operação e esqueça o financeiro, né? Porque nesse começo já é hora de fazer um monte de ajuste também. Não, e não acha que não vai depender de você também. Você precisa estar de olho no financeiro. Por mais que você tenha um time, que você tenha tudo, Seja sempre terceirizado, falta não alguma importa. coisa, você tem que estar de olho. É o coração do seu negócio. Sim. E implantar nesse momento também quais vão ser os hábitos e rotinas ali de gestão, né? Então, toda semana a gente vai ter uma reunião com os líderes, toda semana a gente vai ter uma reunião com o financeiro. Acompanhe CMV desde o começo, por favorzinho. Importantíssimo. Aí que está o seu dinheiro, gente. Sim. Chama CMV. Inclusive, em novembro, teremos um map de CMV. Vocês pediram, faremos outro com um case real de um super cliente nosso. Ai, que legal. O map é uma imersão de 2 dias que a gente faz com um tema específico para um grupo pequeno de empresários, então até 20 empresários, que a gente faz toda a parte teórica e aí todo mundo constrói os processos e os materiais para implantar no seu negócio. Então, o CMV a gente vai passar por tudo, parte financeira e parte operacional. É muito importante, gente. As reuniões, no começo, eu gosto de fazer até diária com a liderança. Sim. Então, reuniões diárias com a equipe, deixa o pessoal falar. Eles estão vendo e estão sentindo muita coisa que a gente não está vendo e não está sentindo. Então, dê espaço para o seu time falar. Sim. Então, todo dia, não precisa ser cansativo, porque é todo dia. Eu gosto de fazer até todo o serviço. Por quê? Se eu descobrir um erro no almoço, por exemplo, e a gente corrigir, eu já não vou mais ter esse erro no jantar. Sim. Então, é muito importante. Tem que E ser esses coisa alinhamentos de rápida. abertura, né? A gente estava em Nova York agora fazendo uma pesquisa, a gente foi para um evento e depois a gente foi fazer uma pesquisa. A gente estava dentro de restaurantes, em muitos momentos eles começam o serviço do jantar às 4:30 da tarde. Então a gente estava dentro do restaurante em muitos momentos que estava virando o turno, né? Que estava se preparando para a abertura do jantar. Não teve um lugar que não tinha reunião de alinhamento. Olá. Até no Pastis, que é uma casa super tradiça, estava lotado às 4:30 da tarde. O time da noite se reuniu no meio do salão, 5 minutos, todo mundo de pé. É um ritual mesmo, né? É absolutamente fundamental para o serviço fluir melhor. E façam esse ritual, gente, porque faz muito bem. Primeiro, une o time. Aquele probleminha de picuinha, às vezes, já resolve ali. Fora todas as outras coisas que a gente acerta. Sim, não, sem dúvida. E acho que é muito importante a gente falar que, nesse momento, vai se trabalhar muito mais do que o normal, mas também cuidado, né? Tipo, cuide de você, não deixe de ir para academia, faça suas coisas, medite, faz o que você gosta de fazer, Gente, sai para correr. Vai trabalhar o resto da vida. Desculpa, não é só no começo, assim, não tem fim. Restaurante não tem fim. Então, você tem que ter sua vida alinhada. Primeiro, assim, você fica 12, 14 horas de pé todos os dias, você precisa ir para academia, senão você não vai aguentar. Não tem mágica. Então, você precisa cuidar de você, você precisa ter um dia na semana, pelo menos, para descansar, porque a mente também chega uma hora que dá um bug, não entende. Não, mas eu tô aqui, mas se você estivesse em casa, talvez na semana seguinte você rendesse muito mais. Então, parem, olhem de fora, analisem tudo, faz um planejamento de tempo, tira seu break, vai para academia. Delega. Né? Vai formando o time desde o começo. Isso é uma coisa muito importante. É muito natural a gente ver que a gente tem operações que vão crescendo e que a gente tem os sócios e uma equipe ultra operacional. A gente não tem ninguém no meio ali, num lugar tático. Então, é importante, desde o começo, você não tiver... Puta, não tem o braço para contratar liderança, gerente você, eu mesmo. Mas tá bom, quem você vai formar
para ser o seu sub ou o seu braço. Já coloca alguém do seu lado para ir Exato. aprendendo tudo com você. Que essa história de eu abro, eu fecho, não é bonito mais da gente falar. A gente eu acaba... falo que com 20 e poucos anos eu adorava. Agora eu não aguento. Eu não aguento fisicamente. E mesmo. não é inteligente para o negócio também, né? Porque a gente está exausto, aí você vai ser um péssimo líder, você vai estar cansado, você vai estar imprimindo uma cultura de que precisa trabalhar o tempo todo, as pessoas, e fala a equipe tchau. sente também. Então, fala, mas ela faz tudo, vai ficando mais mal acostumado. Então, não. Cada um tem a sua obrigação, cada um tem o seu afazer certinho e você precisa muito do seu time do seu lado. Senão é enlouquecedor. Você precisa muito do seu time alinhado com você. Hoje eu vejo muitas casas que têm muitos sócios, principalmente investidor. Aí chega um sócio, fala uma coisa. Aí chega outro sócio, fala outra coisa. Não, gente, pelo amor de Deus, sócio investidor não fala com a equipe. Ou fala com o outro sócio, que é o sócio operador, ou fala com o gerente no máximo. No máximo. Essa é uma regra para quem está... Se você está abrindo um negócio agora, pelo amor de Deus, faça essa regra com os seus sócios desde já. Porque você não sabe, você fica perdido. Porque daí o operador fala uma coisa, o investidor fala outra coisa. Não, e não pode nem, se você tem um gerente, não é você que vai falar com a equipe. Você vai falar com o gerente vai falar com a equipe. Sim, a gente tem que ter respeitar uma essa hierarquia. E é muito importante isso, tá bem definido. E não é que você não pode falar com o seu time, você pode falar com o seu time, mas quem tem que passar o operacional é o responsável. Sem dúvida. Se for você, você passa no momento certo. Também não adianta, às vezes, você arrumar uma encrenca no meio do serviço, só vai desgringolar o serviço. Espera acabar. Sim. Chama atenção separado, né? Não adianta. Então, tem esse passo a passo que a gente está fazendo, é bem legal para... ajuda muito. E vai ser uma jornada louca, né? Preparem-se, porque vai ser uma jornada louca, deliciosa, exaustiva, mas mais louca. Muito e tem uma coisa também que eu falo. Esse negócio de quem entra para abrir, fica até fechar, essa doideira que é de 1000 horas... Gente, se a gente trabalhar 24 horas no restaurante, a gente não vai conseguir terminar tudo. E falar assim, nossa, estou realizado, missão cumprida. Esquece. Você pode trabalhar as 48 horas direto, vai ter coisa para fazer. Então, é um estabelecimento que abre às 7 da manhã, fecha às 1 da manhã. Então, a gente tem aí, 15, 16 horas de operação funcionando. Mas só abre meio-dia, Luísa. Por que você está falando às 7 da manhã? Porque a cozinha entra às 7 da manhã. O estoquista entra às 7 da manhã. A compra chega às 7 da manhã. E planejamento é assim, a solução para a gente não ficar trabalhando demais, né? Porque se você está trabalhando demais, é porque você não está planejando o suficiente. Sim. Então, invistam também nisso, tenham esse tempo onde vocês param e conseguem olhar para o negócio de fora. E descansem, porque mente descansada trabalha melhor. Maravilhoso. Lu, muito obrigada. Já? Já, estamos aqui falando há horas. Que rápido. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí o pessoal. Parabéns pelo projeto mais uma vez. Obrigada. E conte comigo sempre. Faremos muitas coisas. Muito obrigada. Que bom. Obrigada a você.